A identidade verdadeira de Lopes finalmente virá à tona e algo totalmente inesperado tomará conta da história. Um acontecimento forte envolverá Marlon e acabará mudando completamente o destino do mocinho. O policial será surpreendido por uma revelação que ninguém imaginava. E além de viver um momento intenso no amor, ele ainda poderá dar um salto importante na carreira, com a possibilidade real de ser promovido e assumir o cargo de novo delegado da cidade. Em um momento decisivo, Lopes encara Marlon e fala com firmeza. Ela deixa claro que sempre observou cada passo dele dentro da corporação. Em tom sério, afirma que naquele dia não estava ali para avaliá-lo como policial. O que ela tinha para contar ia muito além disso. Lopes explica que o assunto não dizia respeito apenas a ela, mas ao cargo que Marlon estava prestes a ocupar, caso tivesse coragem de aceitar a responsabilidade. As palavras caem como uma bomba, deixando Marlon completamente chocado com o que estava ouvindo. Toda essa situação começa depois de um desabafo importante de Lopes com Alan. Ela entra na sala dele após ser convidada, e o clima já parece diferente. Alan tenta quebrar a tensão, dizendo que, pelo visto, aquele não era um dia de ocorrência policial, mas sim de conversa séria. Lopes permanece em silêncio por alguns segundos, o que chama imediatamente a atenção do capitão. Ele estranha o comportamento dela, comenta que ela nunca fica sem palavras e pede que se sente e fale logo, porque aquele silêncio estava mais barulhento que sirene de viatura. Lopes se senta, respira fundo e decide colocar tudo para fora de uma vez. Ela começa dizendo que sabe que o que vai falar pode soar fora de contexto, talvez até irresponsável vindo dela. Mesmo assim, admite que não está conseguindo controlar o que está sentindo e que isso já começa a interferir diretamente no seu trabalho. Alan se assusta com a gravidade da afirmação e reage na hora, dizendo que quando os sentimentos interferem no serviço, a situação se torna séria. Ele pede que ela escolha bem as palavras, lembrando que Lopes nunca foi alguém impulsiva. Ela então admite que é justamente isso que mais a assusta. Sempre foi racional, durona, manteve distância emocional de tudo e de todos. Porém, com Marlon, tudo foi diferente desde o primeiro dia. Alan questiona o que exatamente ela quer dizer com diferente. Lopes solta um meio sorriso, quase incrédula com a própria confissão, e diz sem rodeios que foi amor à primeira vista. Ela reconhece que pode parecer loucura, diz que ele pode rir se quiser, mas garante que foi exatamente isso. Bastou olhar para Marlon para algo virar dentro dela, como se tivesse perdido o controle que sempre teve da própria vida. Alan fica em silêncio por alguns instantes, analisando a situação. Ele então comenta surpreso que a policial mais linha dura da corporação está apaixonada, algo difícil de acreditar. Lopes respira fundo e deixa claro o quanto odeia essa palavra e essa sensação. Ela detesta se sentir vulnerável, mas confessa que está ficando cada dia mais difícil segurar tudo sozinha. Diz que não sabe se deve seguir em frente e contar o que sente para Marlon ou se deve enterrar esse sentimento antes que vire um problema ainda maior. Alan questiona se ela realmente acredita que sentimentos podem ser enterrados como um relatório arquivado. Lopes responde com firmeza que é policial, que aprendeu a controlar tudo na vida, menos isso. Por isso, foi pedir conselho, porque sozinha já não está dando conta. O capitão fica pensativo e, sendo sincero, aconselha que ela fique quieta por enquanto. Diz para não falar nada agora, deixar as coisas respirarem e avisa que ele mesmo pretende conversar com Marlon primeiro. Lopes arregala os olhos ao ouvir isso e se assusta. Ela questiona se Alan realmente vai falar com Marlon, alertando que aquilo pode dar muito errado. Alan sorri e responde que errado é ela continuar se torturando sozinha. Ele pede que ela relaxe e afirma que, se existe alguém que sabe ler o Marlon, esse alguém é ele. Percebendo o rumo da conversa, Lopes muda de assunto, claramente tentando se proteger emocionalmente. Ela então pergunta ao capitão como Marlon era na polícia antes da chegada dela. Alan estranha a curiosidade e pergunta o motivo daquela pergunta naquele momento.
Lopes disfarça, diz que não é nada demais, apenas curiosidade profissional. Comenta que também teve dificuldades no começo, principalmente por ser mulher, e que talvez entender o passado dele ajudasse no presente. Alan passa a falar de forma mais séria e explica que Marlon sempre foi muito esforçado, lutou bastante para entrar na polícia e trabalhou mais do que muitos ali dentro. Lopes ouve tudo com atenção enquanto Alan continua. Ele conta que, no início, Marlon sofreu bastante com o sistema. Teve momentos difíceis, principalmente quando perdeu o pai, algo que o abalou profundamente. Naquela fase, Marlon chegou a comprometer o trabalho e quase perdeu tudo. Mesmo assim, conseguiu se levantar, mostrou que era um guerreiro e não fugiu da luta. Lopes se emociona com o relato e pede que Alan continue. O capitão explica que, depois disso, Marlon se transformou em um dos melhores policiais da corporação. Muitas ocorrências resolvidas, vítimas salvas e decisões difíceis tomadas com coragem marcaram sua trajetória. Alan afirma com convicção que Marlon é um excelente policial e um dos melhores que eles têm. Após uma breve pausa, ele encara Lopes e pergunta se aquela curiosidade era realmente profissional ou se ela já estava se envolvendo demais. Lopes desvia o olhar e admite que talvez seja um pouco dos dois. Mesmo assim, garante que não vai fazer nenhuma besteira. Alan sorri, pede que ela fique tranquila e confie nele. Diz que vai assumir o papel de cupido nessa história. Lopes se levanta para ir embora, mas antes de sair, toma uma decisão silenciosa que mudará tudo. Horas depois, Lopes aparece diante da sala do general da corporação. Ela bate a porta com firmeza e entra. O general a observa com expressão séria e pergunta o que houve. Lopes respira fundo e diz que veio fazer uma indicação estratégica. O general autoriza que ela fale. Lopes então afirma que acredita que o policial Marlon é a pessoa ideal para assumir o cargo que está sendo avaliado. Destaca o preparo técnico dele, o equilíbrio emocional e a capacidade de liderança. Nesse momento, Alan entra na sala, claramente surpreso, mas logo sorri ao entender tudo o que está acontecendo. O general se levanta e comenta que acha interessante aquela indicação, principalmente vindo de Lopes. Alan então solta uma informação importante, dizendo que talvez fosse necessário lembrar que Lopes não é apenas uma policial de campo. O general sorri, afirmando que sabe muito bem disso, e chama Alan de comandante. Em seguida, o general olha diretamente para Lopes e a surpreende ao dizer que talvez devesse chamá-la de Superintendente Lopes. O choque é imediato. A verdadeira identidade dela finalmente é revelada. Alan completa a revelação, afirmando que Lopes está acima de todos eles na hierarquia operacional. Mesmo assim, Lopes mantém a postura firme e diz que justamente por isso precisa ter certeza absoluta da decisão que está tomando. O general concorda com calma, afirmando que uma avaliação desse nível exige frieza e que talvez seja necessário investigar mais antes de qualquer definição. Lopes concorda e pede 2 dias. Ela garante que, em 2 dias, voltará com a decisão final. No dia seguinte, Alan decidirá chamar Marlon para uma conversa mais reservada. O capitão irá direto ao ponto e, com um tom aparentemente casual, perguntará como anda a parceria dele com Lopes. Marlon reagirá de forma espontânea, coçando a cabeça antes de responder. Ele admitirá que, no início, a convivência foi complicada, explicando que Lopes é firme, exigente e gosta de tudo feito exatamente do jeito dela. Mesmo assim, deixará claro que, com o tempo, passou a gostar de trabalhar ao lado da comandante. Ao ouvir isso, Alan abrirá um sorriso malicioso e provocará, questionando se é só trabalho mesmo. Marlon perceberá o deboche na hora e tratará de esclarecer, afirmando que nunca aconteceu nada entre eles e que o respeito que sente por Lopes é enorme. Alan se aproximará ainda mais e lançará outra provocação, perguntando o que Marlon faria se, por acaso,
ela lhe desse uma chance. Sem perder o bom humor, Marlon responderá sorrindo que está solteiro, capitão, e sempre pronto para o jogo. Enquanto isso, Lopes seguirá observando Marlon com atenção redobrada. Cada atitude dele será analisada com cuidado. Nada escapará do olhar atento da comandante, que continuará mantendo sua postura discreta e calculista. Será justamente durante mais uma grande operação policial que o destino de Marlon começará a se confirmar de forma definitiva. Em um assalto a um posto de gasolina, a situação se tornará extremamente tensa. 3 bandidos armados, clientes rendidos e crianças chorando de medo. Marlon descerá da viatura com calma impressionante, enquanto outros policiais se posicionam estrategicamente ao redor. Lopes acompanhará tudo à distância, sentindo o coração acelerar diante do risco. Marlon se colocará à frente da situação e gritará com firmeza que ali é a polícia, pedindo que ninguém faça besteira e reforçando que ninguém precisa se machucar. Ele dirá que é possível conversar com calma e resolver tudo da melhor forma possível. Um dos criminosos reagirá de forma agressiva, ameaçando atirar caso Marlon se aproxime mais. Sem perder o controle, Marlon levantará as mãos, demonstrando domínio absoluto da situação. Ele afirmará que o bandido não quer sair dali morto e que sabe disso, pedindo que olhe para as pessoas ao redor e perceba que ninguém merece pagar por uma decisão errada. O silêncio tomará conta do local, deixando todos em suspense. Lopes apertará o rádio com força, visivelmente preocupada, e comentará com a equipe que Marlon está agindo exatamente como deve, sem pressa, sem violência, com estratégia e humanidade. Ela reforçará que ele sabe muito bem o que está fazendo. Marlon continuará falando com os criminosos, afirmando que eles ainda têm escolha, pedindo que larguem as armas e saiam com as mãos para cima, garantindo que ninguém sairá ferido dali. Os minutos parecerão intermináveis. Um dos bandidos olhará nervoso para os reféns e confessará que tudo saiu do controle, xingando a própria situação antes de soltar a arma no chão. Logo depois, o segundo criminoso, tremendo de medo, dirá que não quer morrer naquele dia e também deixará a arma cair. Por fim, o terceiro, completamente derrotado, largará o revólver e anunciará a rendição. Os reféns serão libertados e Marlon imediatamente gritará pelo rádio que a situação está controlada e que todos estão seguros. A operação será um sucesso absoluto. Os policiais vibrarão, alguns se abraçando, outros elogiando a negociação limpa e dizendo que aquilo foi atitude de delegado. Lopes continuará observando tudo à distância, mantendo o semblante sério, mas sem conseguir esconder o orgulho. Em voz baixa, falando apenas para si mesma, ela murmurará, tentando conter a emoção, que sempre soube e que Marlon é exatamente quem ela estava procurando. Horas depois, Lopes chamará Marlon para uma conversa longe dos outros policiais. Ela dirá que o que ele fez naquele dia não foi apenas uma ocorrência bem-sucedida. Marlon ficará sem jeito e responderá que apenas fez o que precisava ser feito. Lopes se aproximará um pouco mais e afirmará que ele demonstrou liderança, sangue frio e humanidade ao mesmo tempo, ressaltando que poucos conseguem reunir tudo isso. Marlon engolirá seco e confessará que ouvir aquilo vindo dela significa mais do que ela imagina. Lopes sustentará o olhar e deixará no ar que aquele dia deve ser guardado com cuidado, pois marca o início de uma virada que ele ainda nem imagina. Ela reforçará que o que aconteceu ali foi muito mais do que uma simples ocorrência. Foi uma demonstração clara de liderança, humanidade e coragem raras. Visivelmente constrangido, Marlon insistirá que apenas cumpriu seu trabalho, chamando-a de comandante, mas logo se corrigindo e usando o nome dela. Lopes se aproximará novamente e dirá que ele fez muito mais do que isso, destacando que ele sabe decidir sob pressão e que coloca as pessoas acima da farda, algo difícil de encontrar.
Emocionado, Marlon sorrirá e dirá que ouvir aquilo dela é um orgulho enorme, afirmando que trabalhar ao lado dela já é uma honra e que, quem sabe, um dia ele chegue perto do nível em que ela está. Lopes o encarará profundamente e afirmará que ele pode ir muito além do que imagina. O clima entre os dois mudará por um instante, dando a impressão de que estão prestes a se aproximar demais, mas Marlon recuará e dirá que, enquanto estiverem de farda, o respeito dele por ela é absoluto. Lopes sentirá o coração acelerar e responderá que isso só faz ele ser ainda maior. No mesmo dia, Lopes voltará a conversar com o general da Polícia Militar. Ele a encarará com seriedade e perguntará se ela já tomou alguma decisão. Lopes respirará fundo e afirmará que, se ainda tinha alguma dúvida, a operação daquele dia acabou com todas. Ela dirá que viu tudo o que precisava ver. O general cruzará os braços e questionará se ela está realmente decidida. Com firmeza, Lopes confirmará que está. Ela declarará que, se existe alguém dentro da corporação que merece ser promovido, esse alguém é Marlon. O general concordará, dizendo que a decisão é dela e que, se ela falou, está falado. Agora, bastaria chamá-lo e ver se ele aceita. Lopes sorrirá, determinada. Ainda no mesmo dia, Lopes chamará Marlon para uma reunião e pedirá que Alan esteja presente. Ela iniciará a conversa dizendo que, antes de qualquer coisa, precisa revelar uma verdade que muda tudo. Marlon estranhará e perguntará que verdade é essa. Lopes então revelará que não é apenas uma policial. Marlon ficará assustado, sem entender, dizendo que isso parece impossível diante da entrega, do conhecimento e da forma como ela age. Lopes o encarará firme e explicará que não é policial, porque é a comandante responsável por avaliar e supervisionar toda a corporação, revelando que estava disfarçada. Marlon entrará em choque, dizendo que aquilo é uma loucura. Lopes continuará, afirmando que loucura foi tudo o que ela viu ele fazer nos últimos dias, explicando que observou cada atitude dele e enxergou um policial determinado, disciplinado, humano e sem medo de decidir. Marlon respirará fundo, tentando assimilar tudo, e perguntará onde ela quer chegar com aquilo. Lopes sorrirá e dirá que quer chegar ao fato de que ele merece ser promovido. Em seguida, o convidará para assumir o cargo de delegado da cidade. Marlon ficará paralisado, sem acreditar no que está ouvindo, enquanto Lopes reforçará sua decisão e afirmará que ele acaba de ser promovido, bastando apenas aceitar. Alan não conseguirá se conter. Correrá e abraçará o amigo, dizendo que ele merece demais e que é o cara. Emocionado, Marlon confirmará que aceita, chamando-a de Comandante Lopes, prometendo honrar o cargo todos os dias e dizendo que quer que ela esteja lá para ver. Tomado pela emoção, ele a abraçará. Marlon sairá da delegacia quase sem acreditar no que aconteceu, com um sorriso que não caberá no rosto. Minutos depois, ele chegará à casa da mãe. Ao abrir a porta, Jussara estranhará o jeito do filho e perguntará o que aconteceu, comentando sobre o sorriso constante. Marlon se aproximará dela, segurará suas mãos com carinho e dirá que algo aconteceu e que só queria que o pai estivesse ali para ver aquilo. Jussara sentirá o coração apertar e pedirá que ele fale logo, dizendo que ele a está deixando nervosa. Marlon respirará fundo e contará que foi promovido e que vai assumir como delegado da cidade. Jussara levará a mão ao peito, emocionada, repetirá a palavra delegado e agradecerá a Deus, dizendo que o filho conseguiu. Ela o abraçará chorando, afirmando que sempre soube que ele era diferente e que ele honra esse nome, declarando o orgulho imenso que sente. Marlon chorará como criança e dirá que tudo o que faz é por ela, que cada risco que correu foi pensando em dar orgulho à mãe. Jussara enxugará o rosto dele e dirá que ele deu sentido a tudo. Mais tarde, ao deixar a própria casa ainda sentindo o coração bater mais rápido do que o normal, Marlon seguirá caminhando pela rua, com a cabeça cheia, tentando colocar em ordem tudo o que acabou de acontecer.
Ele anda distraído, absorvendo cada pensamento, quando acaba cruzando com Leona. Assim que o vê, ela percebe na hora que há algo diferente. O brilho nos olhos dele chama a atenção e o sorriso parece fora do comum. Leona não deixa passar. Ela para, observa bem o rosto dele e dispara desconfiada, dizendo que aquele sorriso não é nada normal e que ele precisa contar logo o que está acontecendo. Marlon tenta se segurar, mas acaba rindo, sem conseguir esconder a felicidade. Ele revela, empolgado, que foi promovido e que agora será o novo delegado da cidade. Leona reage imediatamente, arregalando os olhos, tomada pela surpresa e pela alegria. Ela afirma que sempre soube, diz que isso é enorme, algo gigante na vida dele, e o envolve em um abraço apertado, demonstrando orgulho sincero. Por alguns segundos, no entanto, Marlon deixa o sorriso de lado e fica sério, como se estivesse guardando algo ainda mais importante. Ele avisa que existe outra coisa, talvez até maior do que a promoção. Leona se afasta um pouco, encara o amigo com curiosidade e admite que agora ficou realmente intrigada. Marlon respira fundo, cria coragem e solta de uma vez que está apaixonado. A reação de Leona é intensa, daquele jeito forte e bonito que mistura impacto com emoção. Ela sorri, já desconfiando, e pergunta se a mulher é Lopes. Marlon se surpreende com a resposta e quer saber como ela teve tanta certeza. Leona explica que reconhece aquele brilho no olhar. Diz que conhece bem essa sensação e que sente o mesmo quando pensa em Samuel. Marlon abaixa a cabeça, visivelmente tocado, e confessa que nunca sentiu algo assim antes. Ele admite que agora tudo mudou e que dessa vez não quer fugir. Leona fala com firmeza, aconselhando que ele não corra, que lute, porque amor verdadeiro não surge todos os dias e quando aparece deve ser segurado com força. Ela aperta a mão dele e incentiva, dizendo para ir atrás dela, para ser o delegado que a cidade precisa e o homem que Lopes merece. Marlon sorri, emocionado, garante que vai cumprir essa promessa. Ele segue andando pela rua com o coração cheio de esperança, sentindo que algo novo está começando. Fica claro que, dali em diante, amor e poder passarão a caminhar juntos na vida dele. Com o passar dos dias, a relação entre Marlon e Lopes se torna cada vez mais intensa, carregada de sentimentos contidos, até que ele decide criar coragem. Marlon se abre, diz que tentou segurar, que tentou respeitar todos os limites, mas que não consegue mais fingir que não sente nada. Lopes reage com um sorriso sincero e responde que então ele deve parar de fingir. Marlon segura a mão dela e faz a pergunta que muda tudo, perguntando se ela aceita namorar com ele. Sem pensar duas vezes, Lopes responde que aceita, afirmando que é exatamente isso que ela mais quer. Um beijo cheio de emoção acontece, marcando o momento em que os dois finalmente ficam juntos. E fica no ar a pergunta para o público. Na sua opinião, Marlon merece ser o novo delegado da cidade, sim ou não? A resposta fica para os comentários. Enquanto isso, outra trama começa a ganhar força. Davi vai enganar Bárbara e acabará mandando a pilantra para a cadeia, depois de desmascarar o esquema criminoso do qual ela faz parte. O mocinho consegue gravar uma confissão da golpista e deixa todos chocados ao expor todo o jogo sujo da vilã. Tudo isso acontece depois de Davi ouvir, por acaso, uma conversa comprometedora. Ele escuta Bárbara atrás de uma porta entreaberta, enquanto ela está de braços cruzados e Romano anda de um lado para o outro, completamente à vontade. Bárbara reclama, dizendo que daquele jeito não dá mais, que o dinheiro que está entrando não cobre nem metade do que ela precisa para manter tudo funcionando por dentro. Ela afirma que está se expondo demais para ganhar tão pouco. Romano reage com desprezo, rindo sem nem olhar para ela. Ele diz que Bárbara está reclamando sem motivo, garante que o esquema é perfeito, que nunca falhou e que nunca vai falhar. Segundo ele, enquanto ela fizer exatamente o que ele manda, o dinheiro continuará pingando. Do outro lado da porta, Davi arregala os olhos, sem entender nada. Ele se pergunta
Que história é aquela e o que Bárbara está aprontando? Curioso e alarmado, ele se aproxima ainda mais da porta para ouvir melhor. Bárbara dá alguns passos, visivelmente irritada, e deixa claro que não está falando de trocado. Ela exige muito mais, e exige agora, afirmando que, se está correndo tantos riscos, merece sair ganhando de verdade. Romano para de andar e a encara com frieza, mandando ela prestar atenção no que ele vai dizer, deixando claro que não vai repetir. Romano impõe suas regras, dizendo que, se ele mandar perder, é para perder, se mandar ganhar, é para ganhar, sem questionar. Davi fica em choque, percebendo que a situação é muito mais grave do que imaginava. Romano segue falando de forma fria, explicando que os atletas fazem exatamente o que eles mandam, que o placar muda conforme o sistema prevê e que as apostas fecham perfeitamente, sem erro. Ele reforça que quem manda ali é ele. Bárbara respira fundo, tentando manter o controle, e questiona o que acontece se algum deles desconfiar, se alguém resolver abrir a boca ou questionar aqueles resultados estranhos. Romano se aproxima dela e diz que nesse ponto entra o talento dela. Ele explica que Bárbara deve incentivar, pressionar, prometer futuro, contrato, fama, porque eles acreditam justamente porque querem acreditar. Romano ainda sorri e acrescenta que, se mesmo assim alguém resolver bancar o herói, ela sabe muito bem como silenciar. Davi leva a mão ao peito, completamente chocado, sem acreditar no que está ouvindo. Ele se pergunta como Bárbara foi se enfiar em uma sujeira daquelas e chega a pensar que ela é louca. Romano finaliza com um aviso direto, dizendo que o esquema de apostas não erra e que Bárbara só precisa seguir o combinado direitinho para não dar problema, nem para ela, nem para ele. Ele reforça que ela deve continuar fazendo tudo exatamente do jeito que ele manda. Abalado, Davi se afasta lentamente. Tudo o que ele sentia por Bárbara começa a se misturar com nojo, culpa e revolta. Ele nega para si mesmo, dizendo que não pode ser verdade, que não acredita no que acabou de ouvir. Horas depois, Davi procura Samuel. Os dois se sentam em um canto discreto, longe de todos. Samuel observa o irmão e percebe na hora que algo não está certo. Ele comenta que Davi está estranho desde que chegou, que o olhar está perdido, a mão tremendo, e pergunta o que aconteceu, pedindo para ele se abrir. Davi respira fundo, tentando organizar os pensamentos, e confessa que ouviu uma conversa que não devia ter ouvido, algo tão errado que está sufocando ele por dentro. Samuel se inclina sério, dizendo que aquilo o está assustando e pede que Davi fale logo. Davi engole seco e revela que era Bárbara, contando que ela está envolvida em um esquema ilegal de manipulação de lutas e apostas. Samuel reage incrédulo. Pergunta se é a mesma Bárbara que Davi vive defendendo, aquela por quem ele é completamente caído e que faz dele um idiota. Davi se irrita e pede mais respeito, dizendo que foi até ali para desabafar, não para ouvir sermão. Samuel se desculpa, reconhece o erro e pede para ele continuar. Davi abaixa a cabeça e admite que justamente por gostar dela, tudo dói ainda mais. Ele diz que Bárbara está enganando gente inocente e ganhando dinheiro em cima disso. Samuel passa a mão no rosto indignado e destaca a gravidade do crime, afirmando que isso pode destruir a vida de muita gente, talvez já esteja destruindo, já que ninguém sabe quando tudo começou. Davi fica nervoso e diz que sabe disso, que é por isso que está se sentindo um lixo só de pensar em fingir que não viu nada. Samuel respira fundo e pergunta de forma direta se ela está ganhando muito dinheiro com isso. Davi confirma, dizendo que, pelo jeito, sim, muito dinheiro, e que o pior é que existem pessoas ainda maiores por trás dela, lucrando muito mais. Samuel se levanta decidido e afirma que alguém precisa colocar um fim nisso agora, mesmo que isso custe o relacionamento de Davi com ela. Assustado, Davi levanta o olhar e pergunta se Samuel realmente acha que ele deve ir até o fim. Samuel encara o irmão com firmeza e diz que, se ele não fizer nada, vai se tornar cúmplice e que essa culpa vai acompanhá-lo pelo resto da vida.
Diante disso, o mocinho fica pensativo, dividido entre o sentimento e a consciência. Naquela mesma noite, Davi simplesmente não consegue pegar no sono. O corpo está cansado, mas a mente segue acelerada. Ele vira de um lado para o outro, enquanto as palavras de Romano ficam ecoando sem parar. Ao mesmo tempo, Bárbara também passa a noite inquieta, repassando mentalmente cada frase dita por Romano, cada alerta, cada ameaça velada. Aos poucos, sem perceber, uma decisão começa a se formar dentro dela, ainda confusa, mas inevitável. Quando o dia amanhece, Davi toma uma atitude. Antes mesmo de entrar na sala, ele vai atrás de Bárbara. Com cuidado, sem chamar atenção, ativa a gravação do celular escondido no bolso da calça. Ao vê-lo, Bárbara abre um sorriso largo, cheio de intimidade, e tenta quebrar o clima estranho. Ela comenta que ele anda diferente desde o dia anterior. Pergunta se aconteceu algo sério ou se é apenas saudade dela. Tudo em um tom carinhoso e aparentemente inocente. Davi respira fundo antes de responder. Ele mantém a voz controlada, fala devagar, olhando diretamente nos olhos dela. Diz que sabe de tudo. Ao ouvir isso, Bárbara sente o chão sumir por meio segundo. O rosto endurece, o olhar trava, mas rapidamente ela se recompõe e tenta disfarçar, rindo de leve. Diz que ele está imaginando coisas, que aquilo só pode ser coisa da cabeça dele. Sem se afastar, Davi dá um passo à frente e pede que ela pare de mentir. Ele garante que não vai fazer nada contra ela, afirma que está do lado dela como sempre esteve. Essas palavras fazem Bárbara relaxar. A tensão sai dos ombros e a confiança volta rapidamente. Ela sorri, convencida de que tem tudo sob controle, e diz que sempre soube que ele iria entender, que ele é diferente dos outros. Davi finge um sorriso discreto e pede que ela conte tudo, dizendo que pode confiar nele, que precisa entender cada detalhe. Segura demais. Bárbara se senta e começa a falar sem medir consequências. Ela explica que controla quem ganha e quem perde, que os resultados são manipulados com precisão e que o dinheiro entra certinho, sem levantar suspeitas. Para ela, tudo funciona perfeitamente. Fingindo curiosidade, Davi questiona se ela nunca teve medo de tudo aquilo vir à tona. Bárbara ri, com um ar de superioridade, e afirma que medo não faz parte da vida dela. Diz que está no controle, protegida, e que existe gente muito grande por trás de tudo aquilo. Em seguida, pergunta se agora que ele sabe de tudo, também está do lado dela. Davi responde afirmativamente, mantendo a farsa. Ela se aproxima, segura o rosto dele com firmeza e avisa que aquilo precisa ficar só entre os dois. Diz que se ele contar para alguém, tudo desmorona, e garante que nunca mais olhará na cara dele. Davi promete que não vai falar nada, confirmando com poucas palavras, enquanto o celular registra cada confissão. Por fora, ele mantém a postura de um homem apaixonado. Por dentro, sabe que acabou de conseguir a prova capaz de destruir todo aquele esquema sujo. Depois disso, Davi caminha pelo pátio do galpão com o coração disparado. A cabeça gira, cheia de dúvidas. Ele se pergunta o que deve fazer, se realmente consegue entregá-la. Mesmo assim, entende que a partir daquele momento não existe mais caminho de volta. Sem perder tempo, ele procura Marlon. O policial percebe o nervosismo assim que Davi se aproxima. Observa o rosto pálido, o olhar inquieto e comenta que ele está estranho desde cedo. Diz que ou ele está passando mal ou algo muito sério aconteceu e pede que fale logo antes que ele comece a imaginar o pior. Davi respira fundo. Olha em volta para se certificar de que ninguém está ouvindo e então revela que conseguiu a prova. Conta que gravou Bárbara confessando tudo, cada detalhe do esquema sujo que ela mantém dentro do galpão. Marlon arregala os olhos, mas não demonstra surpresa total. Ele comenta que já desconfiava de tudo aquilo. Em seguida, Marlon admite que, na verdade, sempre soube. Diz que o esquema nunca fez sentido e que tinha certeza de que Bárbara estava envolvida até o pescoço em coisa errada.
Davi se aproxima ainda mais, chocado, e pergunta se ele já sabia de tudo e, mesmo assim, continuou investigando em silêncio. Com os braços cruzados e expressão séria, Marlon explica que precisava de uma prova concreta. Afirma que Davi acabou de entregar exatamente o que faltava para derrubar todo o esquema de uma vez. Davi desbloqueia o celular e mostra o áudio, dizendo que a confissão dela está toda ali. Enquanto a gravação toca, Marlon fica indignado com a frieza e a cara de pau de Bárbara. Cada palavra dita por ela confirma tudo o que ele já suspeitava. Quando o áudio termina, Marlon agradece e diz que aquilo é ouro, que ela não tem mais como escapar. Davi engole seco e desabafa. Diz que Bárbara confiou nele, mas que não podia fingir que não viu nada enquanto tanta gente inocente era prejudicada. Marlon coloca a mão no ombro dele e afirma que ele fez a coisa certa. Diz que agora tudo será feito do jeito certo e da forma mais humilhante possível. Curioso, Davi pergunta o que Marlon está planejando. O policial sorri de canto, determinado, e revela que vai acionar todos os policiais envolvidos na investigação. Afirma que na próxima luta, com o galpão lotado, todo mundo vai ouvir a verdadeira face de Bárbara. Davi arregala os olhos e pergunta se ele realmente pretende expô-la em público. Marlon responde sem hesitar que sim. Diz que ela será desmascarada no meio da própria farsa, para aprender que crime não se esconde atrás de discurso bonito. O dia da luta chega. O galpão fica completamente lotado, com torcida gritando, apostas acontecendo sem parar e a adrenalina tomando conta do ambiente. Bárbara circula pelo local como se nada estivesse errado. Confiante, arrogante, segura de si. Ao passar por Davi, ela sorri e diz que está tudo certo, que aquela será mais uma noite perfeita para os dois. Davi força um sorriso, sentindo o estômago embrulhar, e responde que sim, que será lindo. Em um canto do galpão, Marlon observa tudo em silêncio, acompanhado de outros policiais à paisana. Quando os lutadores sobem ao ringue, o público vibra ainda mais. Bárbara se aproxima da mesa de controle, pronta para dar as ordens, mas antes que consiga falar qualquer coisa, o som do galpão muda. As caixas de som começam a chiar, e logo a própria voz dela ecoa por todo o espaço. A gravação revela o esquema, repetindo que eles controlam quem ganha e quem perde, que o placar muda conforme a vontade deles e que o dinheiro entra certinho. O burburinho começa imediatamente. Bárbara fica pálida, olha em volta sem entender, grita perguntando que absurdo é aquele e quem está fazendo aquela palhaçada. A gravação continua, ainda mais alta, reforçando que se ela manda perder, perde, se manda ganhar, ganha, e que ninguém ali luta de verdade. O público explode em revolta, com gritos, xingamentos e empurrões. Desesperada, Bárbara ordena que desliguem aquilo imediatamente, gritando com raiva. Nesse momento, Marlon sobe ao centro do galpão e exibe o distintivo. Ele afirma que nada será desligado e que todos ali têm o direito de saber quem está roubando e enganando todo mundo. Bárbara tenta correr, mas é contida por 2 policiais. Ela grita que eles não sabem com quem estão mexendo, diz que tudo é mentira, uma armação. Marlon ri com desprezo e afirma que é uma mentira gravada com a própria voz dela. Diz que ela facilitou muito o trabalho da polícia. Davi se aproxima, com os olhos marejados, pede desculpa e diz que tentou avisá-la, mas que ela escolheu continuar prejudicando inocentes, achando que nunca seria descoberta. Bárbara olha para ele, tomada pela fúria. Acusa Davi de traição, o chama de covarde, diz que ele destruiu tudo e afirma que o odeia, deixando claro que nunca mais quer falar com ele. Davi responde com firmeza, dizendo que quem destruiu tudo foi ela, com a própria ganância, e que será um prazer não precisar mais se relacionar com uma criminosa. Ao redor, o público aplaude, ainda revoltado com tudo o que foi revelado. Marlon, então, toma a palavra e faz questão de falar alto, de forma clara, para que todos ouçam sem nenhuma dúvida. Ele anuncia que, a partir daquele momento, Bárbara está afastada imediatamente do galpão. A decisão é firme e não admite contestação.
Marlon deixa claro que ela vai responder criminalmente por uma série de crimes graves, incluindo manipulação de resultados, fraude em apostas e participação em formação de quadrilha. O impacto da declaração é imediato e toma conta do ambiente. Diante da acusação pública, Bárbara entra em choque. As pernas parecem falhar e as lágrimas começam a cair sem controle. Ela não consegue acreditar no que está acontecendo e repete em desespero que aquilo é uma injustiça. Diz que é inocente, que tudo não passa de um erro terrível. Com a voz embargada, tenta se defender afirmando que foi usada, que outras pessoas a colocaram naquela situação e que ela não merece estar ali, sendo exposta daquela forma. Sem se deixar abalar pelo choro, Marlon continua falando e amplia o anúncio. Ele afirma que a função de mestre daquele local deixa de ser ocupada por Bárbara e passa oficialmente para Lucas. Marlon diz que Lucas assume a responsabilidade de limpar toda aquela sujeira, restaurar a credibilidade do galpão e levantar novamente a moral do lugar. Ele reforça que, a partir de agora, tudo será conduzido com honestidade, sem esquemas, sem jogos escondidos e sem corrupção. Nesse momento, Romano avança e se coloca na frente, claramente irritado. Ele acusa Marlon de estar sendo injusto e dispara que tudo aquilo não passa de besteira, tentando desmoralizar a fala diante de todos. Marlon não recua. Ele encara Romano e responde com frieza, dizendo que ele pode até tentar falar bonito, mas que agora quem vai escrever o último capítulo daquela história é ele. Marlon afirma que o teatrinho acabou, que a farsa chegou ao fim e que toda aquela sujeira finalmente veio à tona. Ele ainda deixa claro que Romano vai pagar por cada lágrima que ele viu sua mãe derramar, enquanto eles enchiam os bolsos com dinheiro roubado, dinheiro sujo, conquistado à custa de sofrimento alheio. Romano reage, debochado, chamando Marlon de pilantra e perguntando do que exatamente ele está falando, como se tudo fosse uma grande invenção. Marlon não se intimida e responde que está falando dos esquemas sujos de apostas. Ele diz que sente nojo de tudo aquilo, porque enquanto muitos inocentes estão morrendo em hospitais, vítimas de injustiças e falta de recursos, eles estavam ali desfrutando de dinheiro que não lhes pertencia. Marlon ainda deixa claro que tudo isso só foi possível com a ajuda direta de Ryan. A situação sai do controle quando, com o apoio de Ryan, Marlon age rápido. Em uma manobra inesperada, ele consegue derrubar Romano, surpreendendo o vilão. Marlon o encurrala e improvisa algemas para imobilizá-lo, enquanto mantém o celular ligado, gravando tudo para que nada fique sem prova. Mesmo dominado, Romano começa a berrar, dizendo que Marlon não tem coragem para derrubá-lo. Ele grita que Marlon não conhece o tamanho da rede que o protege e ameaça dizendo que o garoto vai cair antes dele. Marlon responde sem levantar a voz, mas com firmeza. Ele admite que pode até cair, mas deixa claro que, se isso acontecer, vai puxar todo mundo junto. Marlon diz que Romano vai sentir o chão engolindo toda a sua arrogância até não sobrar nada, além da luz vermelha piscando, indicando que ele perdeu. Enquanto isso, Bárbara tenta mais uma vez se explicar. Visivelmente nervosa, ela acusa Marlon de ter armado contra ela. Diz que ele a fez acreditar que estava do seu lado, que jogava no mesmo time, mas que no fim a apunhalou pelas costas como o pior dos traidores. Marlon se volta para ela e responde de forma direta. Ele afirma que não armou nada contra ela. Diz que apenas derrubou um esquema nojento, do qual ela deveria ter vergonha de participar. Marlon reforça que enquanto Bárbara brincava com vidas e destruía sonhos, ele estava lutando para salvar a própria mãe e impedir que outras mães chorassem como a dele chorou por causa de tudo aquilo. Alan surge no meio da confusão e completa a cena com palavras duras. Ele diz que Bárbara o decepcionou profundamente porque acreditava que ela tinha coração, que lutava de forma limpa. Agora, segundo ele, só enxerga coragem para trair e covardia para não assumir os próprios erros.
Em seguida, Lucas sobe ao ringue, visivelmente emocionado. Ele afirma que aquele lugar vai voltar a ser um espaço de luta justa, onde o mérito e o esforço falam mais alto, e não um reduto de bandido de colarinho sujo. As palavras de Lucas são recebidas com atenção e expectativa pelos presentes. A polícia então entra em ação e algema Bárbara. Enquanto ela é levada, os gritos tomam conta do galpão, refletindo a mistura de revolta, alívio e tensão acumulada. Davi observa tudo à distância, sentindo um misto de dor e alívio por tudo o que aconteceu. Marlon se aproxima de Davi mais uma vez e fala com sinceridade. Ele diz que Davi fez a coisa certa e que, graças à coragem dele, muita gente vai dormir em paz naquela noite. Davi respira fundo antes de responder. Ele admite que perdeu alguém de quem gostava, mas afirma que ganhou a consciência limpa. Diz que, por isso, está em paz consigo mesmo. Marlon concorda, elogia a postura de Davi e diz que é assim que se fala. Ele parabeniza o rapaz, reconhece o ótimo trabalho feito e finaliza o momento dando um abraço no mocinho, selando o peso daquela vitória construída com coragem e sacrifício. Se você gosta da novela, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum capítulo.